Olá, minha lindeza, eu sou a Tatiele Moraes e hoje eu tô aqui com você para falar sobre um assunto muito importante e é por que a beleza importa. Olha, essa semana eu postei um vídeo, sobre a assinatura que eu fiz da Glambox e eu recebi um comentário muito interessante. Tatiele, por que você não fala de Jesus? Falar de Jesus é mais importante do que esse assunto. Eu achei esse comentário muito importante para introduzir um assunto aqui para vocês, né? Eu fui criada numa religião muito fechada, onde beleza é um sinônimo de vaidade, né? E vaidade é um sinônimo de uma coisa fútil. Ou seja, quando se trata de falar de beleza para muitas mulheres dessa e de outras religiões, né, principalmente evangélicas, é um sinal de futilidade. Então hoje eu quero mostrar para vocês por que beleza importa e por que falar sobre beleza, principalmente no meio cristão e mulheres cristãs, é o mesmo que está falando de Jesus e de Deus, tá? Então fica comigo que a gente vai falar muito mais sobre esse assunto aqui hoje. Então a gente começa falando sobre Gênesis, né, no capítulo 3, quando Deus faz as árvores do jardim, ele diz que além delas serem boas à vista, elas também são árvores frutíferas, né, as árvores que dão frutos. Mas antes de falar dos frutos, né, que é a ação daquela ação que as árvores, aquilo que as árvores poderiam dar, ele também diz que as árvores é boa à vista. A mesma coisa dizer que as árvores eram bonitas, né? E na Bíblia, principalmente em alguns textos antigos, você vê que diz que ela é formosa. Então, quando Deus fala a respeito de algum tipo de bênção que ele quer dispensar na vida de Israel, ele falava sempre sobre como ele vai tornar aquele lugar, como ele vai tornar Israel belo, próspero. Um exemplo é Isaías 35:1, que diz: o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Presta atenção, flores, qual que é a função da flor, né? A flor, se você for olhar, ela não tem função nenhuma. Ela não entrega frutos. Ela pode ser um sinal de frutos, sim, mas ela não é o fruto propriamente dito. Então, a função da flor, muitas vezes, né, é somente embelezar, né? Quando Jesus fala que você deve ter paciência, que você não deve se preocupar com o dia de amanhã, porque o Senhor, ele veste os lírios do campo, muito melhor do que Salomão, né? Uma erva que vai ser jogada fora no dia seguinte, ele veste ela tão lindamente, tão ricamente, né? Quanto mais vós, homens de pouca fé, Jesus fala isso. Então ele está falando da beleza, da vestimenta, né? E aqui, ó, Isaías 35:1 diz: o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos. Será que Deus se importa com a beleza? Tá aqui a prova disso em Isaías 35:1. Deus o tornará o deserto, né, um lugar seco, um lugar infértil, tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. A gente vê também, né, quando muitas irmãs e irmãos, né, falam sobre a beleza feminina, né, o cuidado com a aparência, o usar maquiagem, o usar, o se maquiar, né, o se embelezar realmente como algo fútil, um sinal de vaidade, e usa um verso específico, né, para falar sobre isso, que é o verso que diz que a beleza e a formosura, elas são enganosas, né? Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será abençoada. Isso tá em Cantares. É verdade, tá? A beleza em si, somente, ela é enganosa. Ela puramente para si. Mas se você é uma mulher cristã, uma mulher de Deus, né, que você entende para que serve a beleza, porque a beleza é para glorificar a Deus. Então, quando você entende que a beleza é algo fútil, isso também você está deixando de usar a sua beleza, a sua aparência, ou a aparência das coisas, por exemplo, a aparência da sua casa.
para glorificar a Deus, né? Quando você diz que uma mesa posta, por exemplo, é algo fútil, Deus é o criador da mesa. Ele se importa com a mesa. E ele disse para o povo de Israel como uma mesa deve ser montada para glorificar o nome de Deus. Então, Deus se importa com a mesa, Deus se importa com a beleza. Mas vamos lá para Ezequiel, capítulo 16, que é um texto que eu mais gosto de citar quando eu falo a respeito de beleza. Quando você imagina qual é o padrão de beleza na Bíblia, né? Porque eu acho que o mais importante é a gente embasar o que a gente fala aqui nesse canal com a Bíblia, né? Para deixar claro para você entender se é ou não importante a beleza, né? Se é ou não fútil. Muitos usam o verso lá em Coríntios que diz que a beleza da mulher não esteja nos penteados, nem na formosura, né, do seu cabelo, dos seus adornos, mas que esteja no coração, né? Isso mostra que Deus se importa sim, né? E quer que o nosso coração seja um coração abençoado, né? Que nós sejamos mulheres virtuosas no falar, porque não adianta nada a beleza se você não tiver um coração virtuoso. Mas esse coração virtuoso, eu quero te dizer que ele reflete no rosto. A palavra do Senhor diz que a alegria, né, que a alegria do coração, ela reflete no seu rosto. Então, quando você não cuida de si mesmo, não cuida da aparência, é o que acontece com alguém quando está com depressão. A pessoa, quando está com depressão, ela não gosta de se cuidar, ela não quer tomar banho, ela não consegue, ela não tem forças, né? Nem para levantar, nem para fazer um exercício físico. Às vezes não tem força nem de escovar os dentes, fazer higienes básicas. Isso é a tristeza demonstrada no seu exterior. A mesma coisa acontece com a alegria, né? E a mesma coisa, olha, quando Deus fala sobre jejum, Jesus fala sobre jejum, ele fala bem assim, eu não quero que você seja como os hipócritas, que jejumam para que as outras pessoas vejam, né? Fazem cara de que estão sofrendo. Então ele diz, unge a sua cabeça com óleo. Naquela época, ungir a cabeça com óleo era a mesma coisa que lavar o cabelo com shampoo, hoje em dia, passar condicionador, pentear. Naquela época era ungir a cabeça com óleo. Então ele está dizendo que você, quando for jejuar, cuide da sua aparência. Não faça como os hipócritas que demonstram que estão com a aparência caída, desanimada. Mas eu quero que você entenda qual que é o padrão de beleza da Bíblia, né? Com relação à beleza feminina, à beleza da mulher, que muitas vezes a mulher cristã vê como algo fútil. E eu vou explicar por que a mulher cristã muitas vezes vê como... Cristã não, evangélica. Vê a beleza feminina como algo fútil. Mas vamos lá para Ezequiel 16, né? Em Ezequiel 16, Deus ele está traçando um paralelo da igreja, Israel, o povo, com uma mulher que ela foi encontrada, ela era bebê, foi encontrada no seu sangue, né? Ou seja, fruto de aborto. Ela foi jogada fora, alguém passou, cuidou dela, e ela cresceu, e ela ficou adulta. E eu quero mostrar pra vocês, e eu quero que você tenha a exata visão dessa mulher, com que ela se parece. Ó, em Ezequiel 16, ele vai falar mais ou menos isso que eu falei, que ela foi encontrada, né, que não cortaram o umbigo. Ela foi um fruto de aborto, realmente. E quanto ao teu nascimento, no dia que nasceste, não te cortaste o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma coisa disso, compadecendo-te de ti. Antes foste lançada em pleno campo pelo nojo da tua pessoa quando nasceste. Passando eu junto de ti, vi-te a revolver no teu sangue e disse-te, ainda que esteja no teu sangue, vive. Sim, disse, ainda que esteja no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como renovo, isso aqui é Deus falando, tá? Renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Avultaram os seios e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu junto de ti, vi-te, eis que o teu tempo era tempo de amores. Isso é Deus falando a respeito da igreja, Israel, tá? A igreja, o povo Israel. Então... E cobri a tua nudez e dei-te juramento, entreguei a aliança contigo, diz o Senhor teu Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi
com óleo, ou seja, eu lavei os teus cabelos, tá? Eu lavei o seu corpo. E te vesti com roupas bordadas. Eu quero que você entenda a comparação que Deus faz com o povo Israel com uma mulher. E eu quero que você entenda o padrão de beleza de Deus. E te vesti com roupas bordadas. Imagina essa mulher aí na sua mente. Roupas bordadas. Então, não é a saia jeans, Tatiele, das irmãs. Não é a saia jeans. E te calcei com pele de texugo. E te cingi com linho fino. A roupa que ela usava era de linho fino. E te cobri de seda. Vocês têm noção do que é seda? É mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é cetim. Mas a seda se parece muito com isso aqui. E te enfeitei com adornos, mas que adornos são esses? Que adornos são esses? Será que é o clipe aqui no cabelo? Vamos ver a resposta aqui no verso 10, no verso 11. E te pus braceletes nas mãos. Eu não tô aqui com braceletes, mas você saiba o que é braceletes. Braceletes, hoje em dia nós chamamos de pulseiras, né? E um colar ao redor do teu pescoço. E te pus um pendente na testa. O que seria o pendente na testa? Uma tiara. Ou aqueles colares que as mulheres árabes ou indianas usam aqui, ó, na testa, assim, ó. Aqui. E brincos nas orelhas, né? Que muitas igrejas, no seu estatuto, proíbem as mulheres de usarem, né? Brincos. E uma coroa de glória na cabeça. Coroa de glória você pode entender como uma coroa, realmente uma coroa, ela é uma princesa, ou coroa de glória, o fato dela ser uma mulher de muitos valores, né? De ser reconhecida como uma mulher virtuosa. Isso é glória para ela. Então, coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e de prata, e o teu vestido foi de linho fino e de seda e de bordados. Nutriste de flor de farinha e mel e azeite, e foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares à realeza. Você tá entendendo? Que Deus, né, descreveu a comparação de uma mulher muito bonita que chegou até a realeza, mas ela se tornou bonita, né, no seu nascimento. Seu nascimento não foi uma coisa de orgulho, né, foi uma coisa de humilhação, mas Ele colocou ela nesse patamar, cuidando da sua aparência, do que ela comia. Ele deu flor de farinha, mel e azeite, ou seja, Ele cuidava da alimentação dela e vestiu ela bem, né? Adornou-a, encheu-a de braceletes, colares, pendentes, pingente no nariz, né? Para quem não sabe, é piercing, né? Hoje em dia. E correu de ti a tua fama entre os gentios. Deus também, ó, ele compara Israel, dizendo que ela foi muito amada. Como assim ela foi muito amada? Sim, ela foi muito amada quando ele demonstrou o seu cuidado com ela, tornando ela bonita. Então, ele aqui em Ezequiel 16, ele deixa muito claro o que está escrito, que a beleza e a formosura é vã. É vã porque ela sozinha, ela não glorifica a Deus, sozinha. Mas o conjunto beleza e formosura e uma mulher sábia, de coração cheio de Deus, ela glorifica a Deus, o conjunto, tá? Mas aqui, ó, em Ezequiel 16 também mostra o pecado da igreja. Qual que era o pecado da igreja de Israel? O pecado do povo de Israel. E correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu puser em ti. Qual que era a glória dele? Né? Transformar essa mulher, cuidar dela, a ponto dela se tornar muito bonita. Essa era a glória do homem, né? Que era que exemplificado aqui era Deus, né? O próprio Deus. A glória dele era fazer Israel ser bonita. A mesma coisa é a glória do marido, é ter uma esposa bonita. Quando o seu marido sai e alguém fala, nossa, como sua mulher é bonita, essa é a glória do marido, né? Ele sente que ele deu valor a essa mulher, que ele fez ela bonita, entendeu? Que ele a tornou bonita, ele cuidou dela para que ela se tornasse essa mulher bonita, entendeu? Então é a glória do marido, a beleza da mulher. A minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Deus, mas com o erro dela,
O erro, ser mulher, não é você cuidar da sua aparência, não é você cuidar da sua beleza, não é a vaidade feminina, não é nada disso, tá? Esse não é o pecado. Entenda, as igrejas e muitas pessoas entenderam que o erro da mulher era se cuidar, ir numa academia, cuidar da sua aparência. Não, esse não é o erro. O foco está totalmente errado. Isso é um erro, você colocar o foco na beleza como se ser bela fosse um pecado. Você já parou para pensar que foi Deus que te criou bela? E Deus gosta que você cuida do que é dele, você é templo e morada do Espírito Santo. Então cuidar dessa beleza não é sinônimo de futilidade, não é sinônimo de nada disso. Olha aqui, qual que é o pecado? Não é o pecado da mulher bonita, tá? Ser bonita não é um pecado. Cuidar da aparência não tem nada a ver com o pecado. O pecado vem aqui, ó, a partir do verso 15. Mas confiaste na tua formosura. Ou seja, ela deixou de confiar em Deus que a tornou bela. Entendeu? Esse é o pecado. Deixar de confiar em Deus que te fez bela, que te tornou bela, que cuidou de você. Esse é o pecado. E confiar na sua própria beleza. Ou seja, ao invés de pedir... Isso acontece muito hoje em dia, tá? Muitas mulheres começam a trabalhar, né? Pegam o dinheiro. Ah, foi eu que ganhei, eu não preciso da opinião do meu marido pra nada. Aí vai lá, pega o salário dela, gasta com o que dá na teia dela, entendeu? Ah, mas fui eu que consegui, fui eu que gastei. Então você tá confiando no seu próprio trabalho, da mesma forma que essa mulher aqui, ó, confiava na formosura dela. E te corrompeste por causa da tua fama, e te prostituías-te a todo que passava para seres dele. Ou seja, ao invés de perguntar a opinião do marido sobre a beleza dela, ao invés de se confiar no que o marido dela fez por ela, né, que é transformar ela numa mulher bonita, numa mulher bem cuidada, no trabalho, todo o cuidado que ele teve com ela, de zelar por ela, de dar um nome para ela, de colocar a aliança no dedo dela, ela estava confiando em si mesma, na sua própria beleza. E ela se corrompeu atrás desses homens, né? E tomaste dos teus vestidos, e fizeres lugares altos pintados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera, nem sucederá. E tomaste as tuas joias de enfeite. Olha, se você não entendeu até agora, Deus estava comparando a igreja, né, o povo Israel, com uma mulher adornada, cheia de pendentes, brincos, com um vestido de seda, com roupa de linho, entendeu? Com a igreja, esse é o padrão de beleza de Deus, né? Da Bíblia, o padrão de beleza da Bíblia. E fizeste imagens de homens e te prostituísse com elas. E tomaste os seus vestidos bordados e as cobriste, o meu azeite e o meu perfume puseste diante delas. Ou seja, as mulheres daquela época usavam perfume, tá? Né? Porque tem pessoas, né? A gente viu a irmã Nadir, né, se tornar meme na internet, falando a respeito de como as mulheres devem se comportar. E o que acontece com aquelas mulheres que rapam o cabelo, cortam, alisam, escovam? Também vim no inferno. Que não podem usar chapinha, que não podem usar calça de ginástica, que não podem, né, fazer isso, fazer maquiagem. Então, aqui, ó, o meu azeite, o meu perfume diante delas. E o meu pão que te dei, a flor de farinha, né? E aqui continua, e tomaste a teus filhos e tuas filhas que me tinham gerado, e te sacrificaste a elas para serem consumidas. Cara, esse capítulo fala tudo o que vem acontecendo hoje. Mulheres confiando na própria beleza, tá? Mulheres confiando na própria beleza, abortando seus filhos, sacrificando os filhos, né, ao sistema religioso, a Moloque, sacrificando ao regime desse mundo, se transformando como o mundo. Esse é o pecado da mulher. Agora, cuidar da sua beleza, cuidar da sua aparência. Você pode ver, inclusive, isso em Cantares de Salomão, uma mulher que se cuida, uma mulher que está lá com as amigas, né? A gente vê também a mãe de José, né? Raquel, a mãe de José, quando ela quer seduzir o seu marido para
né, quando ela quer ter filhos, ela pede a mandrágora que a irmã dela recebeu do filho mais velho. A mandrágora é uma flor que você usa para fazer perfume, é afrodisíaca. Então, a mãe de José usa isso na barraca dela para atrair o marido, que é quando ela fica grávida de José, né? Na época que ela não tinha filho nenhum. Então ela fica grávida de José, depois tem Benjamim. Então, todas essas coisas são sinais de que você deve sim cuidar da sua aparência, da sua beleza. E outra coisa, Sara, né? Sara é conhecida também, a esposa de Abraão, ela mesmo já velha, era conhecida pela sua beleza. É claro que nós sabemos, como mulheres cristãs, que a alegria do coração a formoseia o rosto. Não estou negando que um coração bom, um coração de uma mulher que jejua, que ora, né? Uma mulher que está sempre em campanha, que está sempre em intercessão pelos outros, ela pode ser realmente bonita pela presença do Criador. A presença do Criador faz essa mulher ser bonita. Mas isso não exime ela, nada disso. O jejum, né? O jejum é para cuidar do espírito, a oração é para cuidar do espírito. Mas se você faz jejum, oração, né? Mas se você tem uma vida desregrada, né? Você come muita gordura, você não faz exercício físico, você não cuida da sua alma, da sua psique, tá? Se você não vai, não conversa com suas amigas, se você não tem momentos de lazer, isso significa que você não está cumprindo a palavra que está lá em Coríntios, que diz que você tem que manter incorruptível para a volta do Senhor o corpo, a alma e o espírito. Então nós precisamos cuidar do espírito com jejum, oração, palavra, estudo da Bíblia, né? Com comunhão com os irmãos, mas você precisa cuidar da sua alma. Muitas vezes você vai precisar ir até psicólogos, não tem problema buscar o psicólogo. Você vai precisar ir e procurar ajuda psicológica realmente, né? Às vezes até precisar tomar remédio ou terapias alternativas, né, como o Ho'oponopono e outras terapias alternativas, ou a programação neurolinguística. Tudo isso vai te ajudar com a alma, mas você precisa cuidar do seu corpo, cuidar da sua aparência, cuidar da sua saúde, da sua pele, tomar água, tá? Ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos e sim, cuidar da sua beleza, porque a sua beleza glorifica a Deus, tá bom? Eu quero continuar fazendo muito mais vídeos sobre esse assunto e eu quero ouvir seu comentário, deixe seu comentário aqui e me diga o que você quer saber sobre esse assunto de beleza. E eu quero deixar para você uma reflexão. A beleza importa?